senhores e senhores Brizolex. Então, para mais um vídeo aí, então, eu vou revelar a fonte de uma frase que eu recebi, né, talvez aí uma mensagem anônima, não tão anônima assim, sobre a questão de eventualmente eu ou qualquer outra pessoa, eventualmente já podermos aí, nos adequar. Claro que a frase no final é tendenciosa, eu já vou explicar porquê. Como se o objetivo fosse, no sentido de, a frase dizendo que no final eu posso, eventualmente, eu tenho a permissão de ser eu mesmo, o que na verdade está tentando fazer uma indução a uma molidão espiritual, que é pecado, né? E que Deus não permitia, não sugeriria esse comportamento. E com o intuito, né, de dizer, se você eventualmente, e depois no final querem que eu responda eventualmente para eu parecer como eventualmente alguma grande pessoa, alguma pessoa importante, eu estou sendo manipulado por eles, porque eventualmente se eu respondendo, eu estou sendo utilizado por algum objetivo ulterior deles, né? Mas de qualquer forma eu tenho que falar que é verdade, que não é. Então veja bem, mesmo que por instrumentos às vezes não tão adequados, mas diz a frase, como talvez o YouTube aí, que tem alguns rabos pretos, aparentemente tem, mas ou não tão aparentemente assim, se me entende. A frase diz, você pode ser você mesmo, já que as pessoas existem, né? Eu já vou explicar qual é a tendência do argumento. Aquela coisa, bom, primeiro que parece que há pessoas que ainda não existem, né? Vamos dizer, espiritualmente. Então, pelo que, inclusive, biblicamente eu questionei isso. Aqui, ó, Deus diz o seguinte, que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, ou seja, tem pessoas que ainda não necessariamente receberam aí algum tipo de salvação ou existência espiritual. Porque ele livra a necessidade, peraí, ele se compadece, entre outros versos que eu poderia ler, né? Mas ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ou seja, a impressão que dá é que Deus nos usa como instrumentos para eventualmente ajudar a salvar a alma de pessoas. Então, portanto, né, se ainda tem pessoas que devem ser salvas, eu não posso, eventualmente, deixar de ser quem eu não sou. Né? Só que, na verdade, não, porque qual que é a minha argumentação? Não. Mesmo que haja pessoas que ainda não existam, que não foram salvas, eu posso ser quem eu sou. Eu acredito que eu sou quem eu sou. Inclusive, esse material que eu faço no canal, ele é um material desejado. Eu gosto de fazer isso. Né? Então, não é o único tipo de material que eu gosto de fazer, mas você pode ser quem você é, mas eu estou sendo quem eu sou, pelo menos parcialmente. Tudo que eu fiz na minha vida eu gosto de fazer. Né? Agora, tem coisas que eu não posso, seja quem você é, mas eventualmente se eu sou quem eu sou, se eu vou fazer alguma coisa, de repente, vamos supor um voluntariado, eu vou ser perseguido? Não, então não adianta, eu vou ser quem eu sou e daí eu acabo sendo machucado por causa disso. Então como eu vou ser quem eu sou, se na verdade por ser quem eu sou machucado? Então se eventualmente eu tenho algum tipo de orgulho, não é porque as pessoas existem. Se eu tenho algum tipo de orgulho, vamos supor, isso seria uma característica da minha personalidade, mais ou menos, mas vamos supor que seja. Se eu uso esse orgulho ou um outro tipo de maldosidade, eu tenho algum tipo de maldade, eu estou sendo quem eu sou por ser quem eu sou de alguma forma repreendido, então não posso mais ser quem eu sou. Porque eu perco a minha tranquilidade para ser quem eu sou a partir do momento que eu sou atacado, que eu sou vilipendiado por conta disso. Então, seja quem você é. Não, mas o problema não é o fato de as pessoas existirem ou não, de elas serem salvas ou não. Nesse caso, o problema é que se eu sou quem eu gostaria de ser, vamos supor, se eu me manifesto totalmente quem eu sou, eu acabo sendo retalhado. Então não adianta, seja quem você é. Se eu sou quem eu sou repreendido por ser quem eu sou, então não adianta. Isso acaba me machucando, me forçando a me tornar uma pessoa que eu não sou. Por causa de machucaduras externas, que não podem ser lançadas de maneira nenhuma. Nós não podemos permitir que pessoas que querem se divertir zombem da justiça e não apliquem a pessoa o que realmente deva ser aplicado. Né? E apliquem, muitas vezes, falsos testemunhos com os objetivos malignos e maléficos de diminuir pessoas, né? Inclusive com base bíblica. Né? No sentido de a base bíblica para dizer que essas pessoas não necessariamente aplicam justiça e fazem malícia por divertimento, e não lançando realmente as maldades que a pessoa realmente cometeu, ou não trabalhando com isso, né, verdadeiramente. Aquela coisa, então, e daí conclusões a partir disso. Então eu não posso ser eu mesmo, mas eventualmente fazer algo que eu não goste. Eu acredito que eu posso sim ser eu mesmo fazendo uma coisa que eu não goste. Porque eventualmente eu ajudando o próximo numa coisa que eu não gosto, numa coisa que eu odeio, no final também é ser eu mesmo. Né? Outro argumento, eu posso me tornar outro eu mesmo. Se eu sou eu mesmo, eu também tenho um pecado que eu gosto. Não, eu posso mudar a ponto de transformar o meu eu mesmo, o meu eu, em outra pessoa. Então, aí
seja você mesmo, muda para outra pessoa. Ser eu mesmo seria aquela pessoa que resultou de alguma mudança espiritual. Isso também é totalmente plausível. Por isso que esse argumento na minha vida, se aplicado na minha vida, em vários níveis ele não faz sentido nenhum. Essa frase é errada se aplicada sobre a minha vida em vários níveis. Aqui só faltou uma palavra nessa frase para explicar melhor. Então eu não posso ser eu mesmo, mas fazer algo que eu não gosto ou odeio pelo outro pode ser eu mesmo também, na verdade. Nem tudo aquilo que a gente faz a gente necessariamente gosta. E outra, talvez o maior sacrifício lógico da frase. Quer dizer, então, que se todas as pessoas, se todas eventualmente já forem salvas, né? E se realmente ainda há outras pessoas que ainda não existem espiritualmente, então eu não posso ser quem eu sou, né? Não, eu posso ser quem eu sou, inclusive, para essas pessoas espiritualmente. Só que daí que eles estão tentando dizer, tentando forçar a mornidade. Estão dizendo, não, você pode ser morno e ainda assim eventualmente ser aceito por Deus. Não é o que diz a Bíblia. Né? Então, você pode ser quem você é e ainda assim continuar salvando pessoas, porque é essa a intenção da frase. Né? Dizendo, você pode ser quem você é, já estão todos salvos. Se eu digo que não estão todos salvos ainda, e que eu posso ser usado como instrumento para isso, aí eu poderia dizer, não, mas então mesmo que as pessoas não estejam salvas, eu posso ser quem eu sou. Isso também pode ser usado como instrumento nas mãos de Deus para a salvação. Aí eles dizem assim, mas então você pode ser você mesmo agora que as pessoas não estão salvas. Eles querem induzir na frase. Né? É uma frase de indução. Só que eu falei, não, se eu for eu mesmo em algumas coisas, Deus não aceita. A princípio não, apocalipticamente e biblicamente. Então, né? Então, que se as pessoas não existissem espiritualmente, eu não poderia ser quem eu sou. Ou seja, não, eu posso ser quem eu sou. Ou mesmo, mas no comportamento frio, claro, mas lembra que no frio eu tinha um problema de crédito profissional, entendeu? Por isso que esse argumento não faz sentido. E não é que eu sei quem eu sou, porque ela sei quem eu sou não porque eu preferisse a atividade, mas porque eu preferi os objetivos. Né? Então o argumento pode ser usado para os dois lados. Não, mas ser quem você é o cristão quente. Não, ok. Mas o objetivo não é tão legal. Você pode fazer os dois, mas não. E a Bíblia diz o contrário. Né? Eu não poderia ser quem sou, mas veja bem. Ser quem sou ajuda em eu ser usado como instrumento aos demais. Então, pode ser usado, mas de qualquer forma a frase está errada. Né? As pessoas já foram salvas, então seja você mesmo. Não, mas se elas não fossem salvas, eu também poderia ser eu mesmo. E não, porque se elas já existem, vamos supor, todas estão salvas. Deixa eu cortar. Eu teria, de qualquer forma, reforçar os neófitos na fé, né? As pessoas que são recém-convertidas, eu precisaria reforçar a fé deles com um bom comportamento, eventualmente até de coisas que eu não necessariamente sou. Né? Embora fazer pelos outros o que você não gosta também é ser quem você é. Então não seria eu mesmo. Mas seria, na verdade. Então, no final. Sobre seleção. O argumento que sempre vem sobre a questão da seleção, ali o Flávio Prado. Não, o Flávio Prado talvez não tenha falado muito sobre isso, mas eu vi alguns argumentos do Barolo, o negócio de seleção. Veja bem, sobre seleção, eu digo que até eventualmente pecado, isso talvez até esteja subjúdice de alguma forma, porque pecado acusar que, ou falar que eu estou numa seleção, ou que eu não estou numa seleção, porque eu não dei inicialmente no processo de qualquer avaliação sobre integrar seleções mesmo espirituais, e mesmo que eu esteja respondendo aqui no canal isso, ou outros argumentos lançados contra a minha pessoa, mas você respondeu porque você entrou no processo. Não, de maneira nenhuma. É porque eu não gostava da medida. Que eu estou nela ou não, porque eventualmente eu não dei legitimidade ao processo para eu adentrar nenhum tipo de seleção, a não ser a seleção ali que eu desejo da questão da salvação. Legitimidade, eu não dei legitimidade ao processo argumentativo eventualmente instaurado para que eu fosse testado para algum tipo de seleção espiritual. Isso desde cedo ou desde o início do processo dos outros que lançaram na minha vida. Porque eu não dei início nesse processo. E não concordei com ele. Apesar de dizendo que, inclusive, que eventualmente, sim, Jesus faça a sua vontade na minha vida, mas dizendo que algumas coisas eu não sei se eu conseguiria enfrentar. Então, eu não dei legitimidade para esse processo, a não ser que me explicasse totalmente o que iria ocorrer. E eu não, mesmo que fosse explicado, eu poderia não concordar. Então, né, apenas um complemento sobre essa questão de seleção, eu não dei legitimidade a esse processo. Mas claro, então quero, você sabe, na salvação sim. Eu não aceito eventualmente. Outras pessoas que eventualmente farão determinadas atividades e tal. Isso talvez eu não. Entre os salvos, você fazer um processo de seleção, eu não entrei, não dei legitimidade a esse processo. Então, em relação a mim, não faz, a princípio, pelo menos não total sentido, isso que eventualmente é levantado aí por Barô, esse pessoal.
Inclusive o Siqueira, ultimamente, veio falando algumas coisas ali, não sei se é a meu respeito, né? Falando, não, porque meu pai nunca me bateu no rosto, sabe daquela coisa, né, Siqueira? Houve outras coisas que eventualmente aconteceram na sua vida alternativamente, né? Mas claro, porque você não quis uma punição, de repente aconteceu outra coisa, né? Quer dizer, não sei, né? Pode ser, a princípio, né? Houve outros tipos de repreensibilidade aplicados na vida de Siqueira ou de quem quer que seja. Agora, todo respeito ao Siqueira, se o pai dele não o repreendeu de outras formas, né? Eventualmente talvez Deus o tenha repreendido. Apesar de que no meu caso era diferente porque eu estava num outro processo e tal. Aqui eu já falei sobre essa questão, a questão do eu mesmo, né? Seja você mesmo. Pode-se mudar o eu mesmo para outro eu mesmo, para outro tipo de eu mesmo. Inclusive, se faz eventualmente o jogo duro, é cuidado, porque nem sempre pode. Pois no jogo duro ao final, a pessoa eventualmente pode cair por outro pecado que não se referia ao jogo duro, né? Se descobriu um pecado específico e de repente ela nem estava lutando contra o pecado, e no jogo duro se luta inclusive contra isso, e no final ela também não estava lutando sobre um pecado de repente descoberto depois do início do jogo duro, né? Então ela não pode ser criticada por esse pecado que ela também às vezes nem sabe, mas às vezes é um pecado por ignorância, né? Também não, ela não pode ser atacada por isso. Outro pecado que não era inicialmente, eventualmente debatido ou competido, até porque a pessoa pode concordar com ele, concordar que ela deve mudar nesse sentido, e que eventualmente não deveria, que eventualmente não foi constatado até então, para então ser trabalhado com mansidão para a superação desse pecado, e não estúpido e barbaramente no mau sentido. Então, por enquanto, é esse vídeo aí que eu deixo aí, respondendo aí um pouco o barulho e alguma coisa do Siqueira Júnior, né, que eu vi ele falando e tal. E respondendo, dizendo, o Siqueira também falou, não, usando o nome para chamar atenção. Bom, eu não fiz isso, eu não usei o nome do Siqueira Júnior para chamar atenção. Eu usei o nome do Siqueira Júnior porque eu não concordei com algumas afirmações que eventualmente ele fez no seu programa. Não preciso chamar atenção nesse sentido, apenas para que as pessoas saibam que eventualmente é um comportamento errado ou outro. Não me vejo como celebridade nesse sentido e, como falei no vídeo do Regis Tadeu, se eventualmente acontecer, é divertido. Mas não é necessariamente um objetivo ou algo que eu faça questão. Deus é bom.